E o PT pegou em mel. Pois é, pessoal. Olha só esse comentário que eu vou trazer aqui para vocês com o jornalista William Vac, mostrando que agora o PT está rachado, pessoal. Vou trazer o comentário da Mônica Bergamo, que vai mostrar bastidores, que o PT está completamente desnorteado depois dessa investigação da Polícia Federal, essa busca e apreensão na casa de Jacques Wagner. Pessoal, e outra coisa, o Jacques Wagner fez questão de dizer que o Lula ligou para ele dizendo: Jacques Wagner, eu estou com você. Eu acredito em você, Jacques Wagner. Estamos juntos. Pessoal, o Lula ligando para o Jacques Wagner, que está sendo investigado pela Polícia Federal por causa de envolvimento com o Banco Master. Agora, eu pergunto a vocês, é novidade para alguém o PT estar completamente envolvido nessa maracutaia toda? É claro que não. É por isso que eles não queriam e não querem assinar a CPMI para investigar o Banco Master, porque eles estão envolvidos. Olha só essas matérias que eu vou trazer aqui para vocês, porque Jeffrey Chiquini vai comentar sobre o diretor-geral da Polícia Federal e o PGR Paulo Gonet, que também estão completamente envolvidos com o Vorcaro. Trouxe diversas informações para deixar vocês bem atualizados, mas antes de irmos para o vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Quero agradecer a cada um que tem contribuído no Pix, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E bora começar com essa matéria aqui, pessoal, do William Vac, que detonou, pessoal, o PT e a esquerda, dizendo agora, pronto. Agora Lula ficou num beco sem saída, há um racha geral. Eles estão vendo qual vai ser a estratégia que eles vão usar para se desvencilhar dessa situação. E Jacques Wagner fez questão de dizer que o Lula ligou para ele no mesmo dia das investigações da Polícia Federal que fez busca e apreensão. Pessoal, olha só essa bomba, porque agora ou o povo brasileiro se liga que o PT é uma quadrilha que está envolvida em corrupção, ou então o Brasil está perdido. Olha só esse comentário de William Vac com relação a isso. Brasília se transformou hoje, mais uma vez, na capital da alegria pela desgraça alheia. Desgraça, desta vez, para o PT e uma figura histórica do partido, o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de receber favorecimentos ilícitos via extinto Banco Master. E alegria para a oposição, cujo principal candidato, o senador Flávio Bolsonaro, era quem nas últimas semanas caíra em desgraça por conta de ligações com o dono do Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Não é só de um lado ou de outro que o escândalo provoca gritos de gol para cima do adversário político. Apareceram no mesmo escândalo nomes de projeção de vários outros partidos, como o do senador Ciro Nogueira ou o presidente da Câmara, Hugo Mota. O escândalo pega os três poderes, incluindo o judiciário através do STF. A desgraça, porém, é do Brasil inteiro. O escândalo do Master expõe um país incapaz de controlar corrupção nos mais variados níveis. Ao contrário, a desfaçatez, o atrevimento, o modo de operar dos agentes no escândalo do Master, isso tudo evidencia quão pouco estiveram preocupados em serem apanhados e com pouco sequer ligam para as aparências, incluindo agentes públicos nas mais altas instâncias, no fundo, acham que nada lhes acontecerá. É o triunfo da cafajestice na política, que nunca foi mesmo um lugar de vestais. O gosto de tudo isso é muito amargo. Grande parte da população se indigna com o ambiente, mas acredita que não tem muito jeito mesmo. E nem que os poderes constituídos sejam capazes de lidar com isso. Isso, sem dúvida, é a desgraça nacional. Agora olha essa bomba aqui, pessoal. Andrei Rodrigues e o PGR Paulo Gonet completamente envolvidos com o Vorcaro. Pessoal, olha só esse comentário com Jeffrey Chiquini, porque como é que nós pode acreditar no órgão, na instituição Polícia Federal como sendo totalmente independente? Como é que nós podemos acreditar que o PGR, o Procurador-Geral da República, tem independência para receber uma delação do Vorcaro? É claro que não. A delação do Vorcaro, que vir com o nome de Alexandre de Moraes, ou Toffoli, ou algum dos ministros, ou ele mesmo, que está completamente envolvido, porque ele tomou uísque com o Vorcaro. O diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, também estava envolvido também com o Vorcaro. Então, qual é a independência dessas duas pessoas para estarem na frente dos cargos que estão? No mínimo, era para serem afastados. Mas, nesse Brasil, né? Nesse Brasil do faz de conta, como é que vão ser afastados? Olha só isso aqui, esse comentário com o advogado Jeffrey Chiquini falando sobre essas aberrações. Esses dois integrantes, né, o diretor-geral e o PGR, envolvidos com o cara que deu um calote bilionário aqui no país. Mas eles estão lá como se nada tivesse acontecido. Brincadeira, né? Olha só isso aqui. O chefe da Polícia Federal e o PGR devem ser imediatamente afastados de suas funções. Segundo notícias, ambos estão diretamente
envolvidos com Daniel Vorcaro. Não é brincadeira, não. Aqui está a prova. Isso daqui é uma mensagem do celular do Vorcaro. E por que ela está desse jeito? Porque o crime se adaptou às perícias da Polícia Federal. O que o crime faz? Escreve essa mensagem no bloco de notas, printa, manda como visualização única no WhatsApp. Aí a mensagem é lida e desaparece. Mas a Polícia Federal conseguiu resgatar. E vejam só isso daqui. 2 semanas antes da prisão do Vorcaro, olha o que ele diz. Ele diz que teve informações informais. E daí ele diz o seguinte: o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e pelo Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com Andrei, chefe da Polícia Federal, e Paulo Gonet, PGR, Procurador-Geral da República, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem. Que daí, tudo vai pro saco. Tudo o que vai pro saco? Não acredito. Isso aí só pode ser uma fake news. Não é possível. Não é possível que o Andrei Rodrigues e o PGR receberam mensagem do Vorcaro dizendo, limpem a minha barra aí, senão tudo vai pro saco. Agora, vamos esperar a manifestação do diretor-geral da Polícia Federal e vamos esperar a manifestação do PGR. Porque, no mínimo, em uma situação dessa, eles têm que se manifestar dizendo, não, isso aí é mentira. Isso é fake news, inventaram isso aí para sujar meu nome. No mínimo, o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem que vir à imprensa dizer, tudo isso é mentira e eu vou provar. O diretor-geral da Polícia Federal, ele também tem que vir diante da imprensa dizendo, tudo isso aí é ilação, é mentira, eu vou investigar porque estão fazendo uma fake news contra mim. E Alexandre de Moraes também tem que vir a público dizer que o contrato de 129 milhões é mentira. Esses cabeções de Brasília, pessoal, que são agentes públicos, pagos com nosso dinheiro, deveriam justificar-se diante do Brasil, mas nem isso eles fazem. Nem isso eles fazem. Agora, por que não fazem? Porque estão envolvidos. E nessa brazuela fica por isso mesmo, por incrível que pareça. Toda a sacanagem que estavam fazendo, toda a dinheirama que ele estava despejando para os corruptos, aí a fonte vai secar, aí o esquema que está todo mundo envolvido vai acabar. É por isso, então, agora ficou tudo claro, que nessa semana, nessa nova operação do caso Master, André Mendonça determinou que a Polícia Federal não informasse o chefe da Polícia Federal sobre a operação. Imaginem só, o André Mendonça determinou que os delegados que estão à frente da investigação não informassem o seu chefe sobre a operação. Por que será que o André Mendonça determinou isso? Porque senão, provavelmente, Andrei sairia contando, avisando os seus amigos que a operação aconteceria. Olhem só isso daqui. Chefe da Polícia Federal, o Andrei, que apareceu na mensagem do Vorcaro, estava com Lula horas antes da operação agora do Banco Master contra Jacques Wagner, o líder do PT no Senado. Já está mais do que escancarado o envolvimento das maiores autoridades do Brasil com o caso Master. Relatório da PF expõe a articulação e influência de Vorcaro no meio político. O cara comprou todo mundo. Olha só isso daqui. Relatório da investigação indica que o ex-banqueiro buscou contato com diretores da PF, Andrei Rodrigues, é o chefe da Polícia Federal, e da PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pouco antes da sua prisão. Paulo Gonet e Andrei, chefes do Ministério Público e da Polícia Federal, devem ser imediatamente afastados. Eu concordo plenamente. Eles devem ser imediatamente afastados. Agora, a pergunta que fica é, quem vai afastar eles? Davi Alcolumbre? O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre? Será que esse cara vai se manifestar dizendo, isso é muito grave, o que o diretor-geral da Polícia Federal está fazendo, juntamente com o PGR, que estão envolvidos, documentos mostram que comprova isso. Então, eu como presidente do Senado, vou abrir uma sessão aqui com os senadores, e se tiver a maioria dos senadores para afastar, vai ser afastado. Será que ele vai fazer isso? É claro que não. O cara recebeu 155 milhões do Vorcaro, o cara tá envolvido até o último talo, até o pescoço, o cara tá afogado nessa lama de corrupção juntamente com os outros. Aonde é que ele vai ter a mínima condição? Ele não tem moral para fazer isso, pessoal. Isso é uma vergonha nesse Brasil. É por isso que eu concordo plenamente com o Chiquini, que diz que eles têm que ser afastados. Mas quem vai afastar? Porque o Senado é quem sabatina o PGR, o Senado é quem sabatina os ministros do Supremo Tribunal Federal, e só o Senado poderia ter essa condição
de dizer vamos afastar, mas não tem condição porque Davi Alcolumbre não vai fazer isso. Isso é uma vergonha, mas é a realidade do Brasil hoje. Na hora que eu vi essa prova nova, eu lembrei dessa fala aqui do André Mendonça, que é nítido pela boca seca, pelo olhar, pelo tom de voz, pela postura corporal, que ele sabe muito, que ele sabe que está rodeado de criminosos. Agora eu entendi porque ele diz que esse caso é uma verdadeira máfia. Que há contornos de máfia, contornos de crime organizado mafioso. É coisa de máfia, sim. As maiores autoridades do país envolvidas. É por isso que eu digo, na reforma que nós temos que fazer na justiça do Brasil, nós precisamos dar independência aos poderes. Vejam só como é hoje. Hoje o presidente da República, ele nomeia o chefe da Polícia Federal, ele nomeia o chefe do Ministério Público, o chefe da AGU, ou seja, ele tem controle de todas as principais instituições do Brasil. É óbvio que aí então haverá interferência dele, presidente da República, sobre as instituições. Por sorte, nós temos André Mendonça, relator dessa investigação. Senão nada disso estaria andando. Nenhuma operação estaria acontecendo. Sabemos disso. Há 129 milhões de motivos para esse caso nunca ter sido descoberto e investigado. O que nós precisamos é que o chefe da Polícia Federal seja dos quadros da Polícia Federal, que o chefe do Ministério Público seja dos quadros do Ministério Público, o chefe da AGU seja dos quadros da Advocacia Geral da União, e escolhidos por seus membros para que haja independência entre os poderes. Isso que nós precisamos. É por isso que eu quero lutar por uma reforma desse sistema de justiça. Precisamos de uma atualização urgente do nosso sistema de justiça. E eu vou lutar por isso. Só assim nós começaremos a pensar, cogitar em Estado democrático de direito. Essas provas novas contra o chefe da PF e o Procurador-Geral da República são gravíssimas. Ambos devem ser imediatamente afastados dos cargos. Imaginem só, o Gonê é o procurador do caso, diretamente envolvido no caso. É absurdo isso daqui. Isso daqui é muito pior que a Lava Jato. É um verdadeiro caso de máfia hoje aqui no nosso Brasil. Mas eu tenho certeza que Deus está à frente disso, Deus está cuidando de tudo e está colocando sua mão sobre André Mendonça. Agora, o caso começou e esse caso vai terminar e vai ser o motivo da limpeza dos corruptos no nosso Brasil. Eu tenho certeza disso. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, nunca vou me curvar aos corruptos e aos tiranos. Vamos juntos arrumar o Brasil. Eu vou lutar por isso. Pessoal, cada dia que passa, o Brasil está piorando, pessoal. Isso aqui é a grande verdade. Brasília está podre. Não tem condição. Essas eleições, elas são muito importantes. Nessas eleições, ou nós vota consciente do que é que nós estamos fazendo, e não apenas, eu vou lá votar porque o prefeito disse que o candidato dele é esse, porque o governador disse que esse aqui é o senador que nós devemos apoiar. Pessoal, não é assim não, mais que vota não. Antigamente era assim, pessoal. Hoje não. Hoje cada um independente tem que analisar quem é o senador que ele quer botar lá em Brasília, colocar lá em Brasília, quem é o presidente que ele quer que ajeite essa bagunça que está aqui no país, porque você está vendo que o presidente Lula é complacente e conivente com o crime organizado, que ele não quer que eles sejam denominados como facções terroristas. Ele ligou para o Jacques Wagner, logo após o Jacques Wagner receber uma busca e apreensão, provado e comprovado que ele está envolvido. E agora, estamos diante de uma situação em que o diretor-geral da Polícia Federal e o PGR estão envolvidos, mas nada vai acontecer porque existe um presidente no Senado Federal que também está envolvido. Assim como na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota está atolado até o pescoço, não pode dar um pio. Estão todos rendidos. Se nós não colocarmos Flávio Bolsonaro como presidente, que vai ser o presidente que vai indicar mais 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Essa é a minha opinião. Olha só esse comentário aqui com o professor André Massiglia com relação a essa propina. Veja só, não é negocinho de Michel, é milhões, pessoal, que o Jacques Wagner recebeu. PT, essa quadrilha, pessoal. Olha só esse comentário com o André Massiglia falando sobre esse assunto. Que nós estamos diante de uma propina disfarçada.
né? Que é justamente quando você destina dinheiro a alguém, mas a contrapartida é ilícita, é uma contrapartida para benefícios do exercício do mandato dele, ele vai entregar coisas para o master, ele vai, enfim, dar contrapartidas ilícitas que não devem ser feitas por alguém que ocupa um cargo como o dele. E é bom que se diga que o cargo dele não é só relevante por ser parlamentar, é relevante por ser líder do PT. Nós estamos diante de um líder do PT. O líder do PT é aquele que articula tudo. Tudo que sai do PT e tudo que entra no PT passa por ele. E essa pessoa, portanto, estava contaminada, segundo as investigações, por propina disfarçada. Isso é grave, é muito grave, e é grave não só para ele, mas é grave para o primeiro escalão do próprio Partido dos Trabalhadores e do governo federal. Me chama também a atenção que saiu hoje, na coluna da Bergamo, na Folha, que o Lula está preparando a sua resposta. Né? Estão avaliando se ele vai sair, se ele não vai sair e tal, mas a resposta do Lula era: errou, paga. Essa é a primeira coisa que o Lula pretende dizer. Já é mentira. Né? O Lula até hoje, tudo que ele errou, ele não pagou. Né? Ele errou a beça, mas não pagou nada. Foi inclusive descondenado para não pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele diz que ele vai dizer que a Polícia Federal tem autonomia. E aqui tem um ponto importante, porque é o seguinte: essa operação não foi feita pela Polícia Federal. Essa operação, e a Paula disse muito bem, saiu do gabinete do ministro André Mendonça. A articulação foi do ministro André Mendonça, e inclusive excluindo a cúpula da Polícia Federal dessas operações. Ocultou-se da Polícia Federal, do Andrei Rodrigues, a operação, porque a desconfiança é que ele possa estar municiando o próprio PT de informações sigilosas. Então, a cúpula da Polícia Federal estava excluída. Como é que o Lula vai argumentar que a Polícia Federal tem autonomia no governo dele? Parece uma brincadeira. O Lula vai ter muita dificuldade, o PT muita dificuldade para manter o Jacques Wagner. E o Lula muita dificuldade para não fazer esse escândalo chegar dentro do primeiro escalão do governo Lula, ou talvez até mesmo dentro da sua residência, ou, enfim, do seu gabinete e assim por diante. Eu creio que a gente vai ter nas próximas horas um desdobramento no sentido do Lula tentar se livrar do Jacques Wagner e dizer que ele não tem nada com isso e assim por diante. No caso do Lula, o ditado é: vão-se os dedos para que os anéis fiquem. Eu peço a sua atenção para você assistir esse vídeo aqui. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que isso aqui vai trazer muita lucidez, muita luz ao contexto do que está acontecendo agora com o Brasil. Veja só. Aqui ele vai falar que se Flávio Bolsonaro for presidente, ele vai indicar mais 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E o entrevistador perguntou: mas você acha que o Supremo vai recuar? E o Chiquini disse: se houver mais 4 ministros, como André Mendonça, o Supremo recua. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Colocar Flávio Bolsonaro como presidente para tirar esse atraso do nosso Brasil, essa bandalheria, essa corrupção. Porque, imagina só, Fux vai se aposentar. Fux é um ótimo ministro, eu queria que ele continuasse, mas ele já vai sair já. Só vai ter Cássio Nunes, que ainda é aquela corda bamba. O mais seguro é o André Mendonça. Mais 4 ministros indicados por Flávio Bolsonaro na mesma linha de André Mendonça, pessoal, o Supremo se transforma, vira outro e acaba com essas arbitrariedades. Isso é se não houver impeachment de Moraes e Toffoli, que é mais 2 vagas. E aí, se isso acontecer, que isso aí é um sonho, né? Se nós conseguirmos maioria no Senado Federal, isso pode acontecer. É 6 ministros que Flávio Bolsonaro pode indicar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma guinada, pessoal, de 360 graus. Agora, para isso, Flávio Bolsonaro precisa ser presidente e a renovação no Senado Federal precisa acontecer. Assista esse vídeo aqui com o Jeffrey Chiquini falando isso aqui para você entender o perigo que é se Lula ganhar essas eleições. Olha isso aqui. Esse é meu medo. Mas o teu medo é muito fundamental. Meu medo é perder no primeiro turno. Porque a direita divide e a esquerda toda com o Lula. Você acha que a esquerda inteira gosta do Lula? Não. Mas os caras são inteligentes, eles sabem jogar esse jogo. Eles fizeram a Constituição de 88 pra eles, está. E nós estamos preocupados que o Flávio escondeu que conhecia o Vorcaro. Porra, é muito pequeno perto do tamanho do problema que é o PT. Entendeu, irmão? Eu tô contigo. É muito pequeno mesmo. Vamos abraçar a candidatura dele, cara, porque só ele vai ganhar a eleição. Não tem como, Cestaro. Não tem como. O Caiado não vai ganhar a eleição. Se tirar a candidatura do Flávio, o Caiado não cresce, o Renan não cresce, o Zema não cresce. Só o Flávio pode ganhar. E se a gente perder essa eleição, o Lula vai colocar 4 ministros do STF. Aí, irmão, volta pra Rússia. Na boa. Esquece. Tu acha que o STF recua? Com mais 4, com 4, André Mendonça recua. Agora olha pra mim. Olha pra mim. Você tem 3 filhos, corretos? Aí o Lula ganha a eleição. O que nós vamos falar pros nossos filhos? É verdade, filhos, eu coloquei todos esses defeitinhos que eu enxerguei no Flávio acima da vitória do Lula.
Você entendeu? Isso que eu tô falando, cara. Na guerra, você tem que ponderar. A gente discute isso até no direito penal. No direito penal, tem 5 pessoas na calçada e tem uma pessoa na outra. Você vai atropelar elas. Você joga teu carro em cima de uma e em cima de 5. Eu sei, Numa sala de aula do direito penal, é esse tipo de discussão que a gente tem. eu sei. Entendeu? Então, cara, é assim, eu tenho 2 filhos, cara. 2030, a gente discute tudo isso de novo. Mônica Bergamo disse que o PT tá rachado. Depois dessas investigações contra Jacques Wagner, líder do PT no Senado Federal, amigaço do Lula, deixando isso aqui bem claro, amigaço, é carne e unha juntamente com o Lula. Mas depois dessas investigações, o PT, uma ala do PT quer se afastar do Jacques Wagner. Olha só o tipo de amizade, querem se afastar de Jacques Wagner. Outra ala quer sair em defesa do Jacques Wagner. Então o PT está dividido. Uns querem defender, outros querem se afastar porque estamos em ano eleitoral. Olha só que amizade, pessoal. Você queria um amigo desse? Não, responde. Você queria ter um amigo desse? Que na hora que o pau tá quebrando, eles dizem, te vira, vice, eu nem te conheço, sai pra lá. Mas na hora que tá tudo bem, vai, te abraça, te beija, te diz que você é amigo dele. Você queria esse tipo de amigo? Pois é. O PT... Mas isso não é novidade não, porque o PT é um monte de hipócrita. A grande verdade é essa, é banda de mentiroso, de hipócrita. Se tiver tudo bem, todo mundo se abraça. Se não tá bem com eles, chuta. É exatamente isso. Essa ideologia nojenta, esse partido das trevas que só faz divisão aqui no país, é por isso que nós precisamos vencer essa quadrilha que aí está. É uma quadrilha, pessoal. O PT é uma quadrilha. Faço questão de dizer isso, porque essa aqui é a grande verdade. Olha só o comentário da Mônica Bergamo, essa que diz ser jornalista, mas é uma infiltrada de esquerda petista que está ali trazendo todos os bastidores. Aquilo que ninguém sabe, ela sabe. O que não saiu em matéria de jornal nenhum, ela já tem conhecimento, porque ela tem bastidores do que acontece dentro, né, das entranhas podres do PT. Olha só isso aqui. É que repercutiu no PT a operação de ontem contra o Jacques Wagner, né? Bom dia. Olha só, bom dia pra todo mundo. O Megali PT tá rachado entre os que acham que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, não tem que ser defendido publicamente, tem que deixar a função imediatamente. Esse é um grupo. O segundo grupo é o dos que acham que ele tem que sair da função, mas ser poupado publicamente, elogiado, um grande homem, uma biografia irretocável, pelo histórico dele no partido, ou seja, a gente fala bem de você, mas você sai fora. E entre os que acham que o Lula, de fato, deve aguentar o tranco e mantê-lo no cargo. Do primeiro grupo, Megali, fazem parte parlamentares como, por exemplo, os deputados Rogério Correia, de Minas Gerais, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Eu conversei com eles ontem mesmo, né? Além de falar publicamente, eles postaram nas redes opiniões que são parecidas, né? E que se resumem ao seguinte: quem errou tem que pagar, se entrou em algum esquema tem que se explicar, repetindo, inclusive, o que o presidente Lula vinha falando antes de ver um dos seus melhores amigos atingidos, né? O de que a polícia investigado, a quem duela quem duela, como dizia o ex-presidente Fernando Collor, quem cometeu erro tem que se explicar. Mas, vamos ver, até agora o Lula tá num silêncio ensurdecedor aí, né? Agora olha isso aqui, porque as coisas não tá ruim só pro Jacques Wagner e PT, não. Alexandre de Moraes arregou diante da Justiça dos Estados Unidos, mas cadê o Xandão, que aqui no Brasil ele prende, persegue, censura, dá voz de prisão 24 horas, né? Não é aquele manda-chuva aqui no Brasil? Cadê agora a moral desse homem diante da Justiça dos Estados Unidos? Não só dos Estados Unidos, mas diante do mundo, que não reconhece ele como juiz. O mundo já deixou muito claro. Alexandre de Moraes é um juiz totalmente parcial. Ele não é só juiz, mas ele se sente advogado, vítima, ele é juiz, ele é carrasco, ele é promotor, ele é tudo. É por isso que a Itália simplesmente não reconheceu a prisão da Carla Zambelli como legítima, porque os juízes, a Suprema Corte da Itália olhou para os processos e disse, não, mas como é que pode? O juiz que está julgando é a vítima do processo. Não, isso não existe. Soltaram a Carla Zambelli. E não é só a Justiça Suprema Corte da Itália, não. Outros países também, Estados Unidos e outros países aí. Mas veja só, aqui no Brasil, outros juízes, advogados também reconhecem que Alexandre de Moraes está errado. Aí a pergunta que fica, quem é que vai dizer que Alexandre de Moraes está errado? Quem é que vai fazer alguma coisa contra Alexandre de Moraes nessa Brasilândia, nessa Brazuela? Ninguém. É o ministro da última instância, do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha, né? Olha só isso aqui, pessoal. Porque Alexandre de Moraes arregou, fugiu, correu. Assista essa matéria aqui.
Olha, uma situação como essa, Alexandre de Moraes pode ser considerado revel, que foi muito bem explicado pelo Eliseu, no sentido de que ele não se manifestou, não compareceu ao processo para apresentar seus argumentos, a sua defesa. E com isso o processo vai tramitar em território americano e nesse sentido, por mais que haja eventualmente uma representação de um advogado do Estado, de um advogado dativo, mas não terá a mesma força, os mesmos elementos para fazer uma defesa técnica constituída por um profissional de confiança do ex-ministro do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesse sentido, Márcia, a gente tem que analisar alguns aspectos. A AGU já se manifestou no processo, só que não em nome de Alexandre de Moraes, em defesa do Estado brasileiro, que justamente a AGU, ela tem capacidade de atuar em nome do Estado e não em nome da pessoa física. E essa atuação da AGU, ela foi no sentido de demonstrar, de argumentar que não caberia a empresas americanas, ao judiciário americano, analisar uma situação que importe numa decisão de Estado, de um Estado nacional, no caso do Estado brasileiro. Foi uma decisão do judiciário brasileiro, seguindo a legislação brasileira, e que não caberia, de acordo com o que foi sustentado pela AGU, não caberia que o judiciário americano apreciasse a causa. Isso ainda será objeto de análise ao longo do processo e, ao final, iremos analisar se o judiciário vai acatar essas argumentações do Estado brasileiro e reconhecer a sua incompetência ou, se não, se vai acolher o pedido das empresas americanas e, eventualmente, poderá até haver uma condenação ao ministro do Supremo. Agora olha só isso aqui, pessoal, porque o Lula disse que Trump tem que ficar no seu lugar, dando bronca no Trump, dizendo que os Estados Unidos não devem se meter nas eleições do Brasil. Respeite a nossa soberania, respeite as nossas eleições. Mas olha só o que esse jornalista vai falar e vai relembrar o Brasil e o mundo de que nas eleições passadas, quando Joe Biden era presidente dos Estados Unidos, eles interferiram nas eleições aqui do Brasil. Ninguém falou nada. O Supremo não falou nada. Pelo contrário, Barroso até agradeceu o apoio dos Estados Unidos quando agiram nas eleições aqui. Beneficiando quem? O Lula, lógico. Mas agora não. Agora que os Estados Unidos estão de olho nas eleições e o Trump com certeza está apoiando Flávio Bolsonaro, isso é lógico, isso é claro. O Lula disse, não, Trump, não se meta, não venha pra cá. Dando lição de moral nos Estados Unidos. Pessoal, olha só esse comentário desse rapaz aqui que deixou bem claro. Mostrou para o Brasil e para o mundo que Lula é um oportunista. Sabe que vai perder as eleições, está com medo de perder as eleições, quer censurar as redes sociais aqui no Brasil, justamente em ano de eleição. Assim como Gilmar Mendes disse que o inquérito das fake news não pode ser fechado até as eleições. Então nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal vai jogar com Lula esse jogo das eleições. Querem tirar os poderes de Cássio Nunes, à frente do TSE, junto com André Mendonça. Por que será? Porque quando Alexandre de Moraes foi presidente nas eleições passadas, juntamente com a Carmen Lúcia, ele ganhou superpoderes para censurar, perseguir e fazer todas aquelas aberrações. Agora o Supremo não. O Supremo quer tirar os poderes do presidente do TSE. Será que isso não está claro diante do Brasil e do mundo, de forma antecipada, de que alguma coisa estranha está acontecendo? Nem começou as eleições, mas já estão se movimentando para agirem? Brincadeira, né? Olha só o que esse jornalista vai comentar com relação a isso aqui. Já nós volta e faz mais alguns comentários. Veja só, eu acho muito engraçado o Lula falar da bronca no Trump, dizendo não se meta nas eleições do Brasil. Agora, engraçado que nas eleições de 2022, quando era um governo democrata lá nos Estados Unidos, estava tendo eleição aqui no Brasil, o Lula não achou ruim o governo americano utilizar o USAID, né, aquele fundo que dizem que se utiliza como ajuda humanitária para outros países, né? O Lula não se incomodou de utilizarem o USAID em agências de checagem aqui no Brasil, em ONGs, né? Todas falando em defesa da democracia, mas na prática, essas ONGs que faziam campanha para o governo Lula. Quer dizer, essa parte não é interferência. Só é interferência quando é o Donald Trump se encontrando com alguém da família Bolsonaro. Quer dizer, é no mínimo uma hipocrisia escancarada do Lula, que agora quer apontar o dedo e falar de interferência em outros países. Em relação à alfinetada do Donald Trump, infelizmente, ele está correto. O Brasil não é um país que dá para você
você confiar muito. É um país que a política está muito instável, que um poder invade o outro constantemente, que nós temos uma Suprema Corte que tem um inquérito das fake news, que eles chamam, que eles colocam ali qualquer desafeto da corte na medida em que querem. Vídeo que fizeram com o Romeu Zema, por exemplo, quando publicou uns vídeos bobinhos, engraçados ali, de inteligência artificial, o Gilmar Mendes ficou ofendido e colocou um ex-governador de estado no inquérito das fake news. Então sim, o Donald Trump está correto, está tudo muito instável. E o Lula, que deveria ter um mínimo ali de consciência dessa situação, tenta dobrar a aposta e acaba criando ainda mais rusga com os Estados Unidos no momento em que nós não estamos podendo dar muito esse luxo, né? A economia do Brasil não está maravilhosa, como o Lula quer fazer parecer que esteja. Mas a questão é, o Lula está disposto a nos queimar com um país que poderia ser um dos nossos principais aliados, tudo porque ele quer colocar esse discurso de soberania. Soberania é a palavra mágica que a esquerda encontrou nos últimos anos para colocar-se como a verdadeira guardiã dos interesses brasileiros. Um discurso eleitoral. Então o Lula está sim disposto a aumentar essa briga, essa rixa com os Estados Unidos, contanto que isso lhe dê uma imagem eleitoral mais positiva. Pois é, pessoal, está muito claro aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês não têm dúvida de que o nosso presidente tem que ser Flávio Bolsonaro, né? É para isso que todos os dias eu estou aqui trabalhando, pessoal. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, cada um é cada um. Todo mundo deve fazer a sua parte, mas nem todos devem fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu trabalho através desse meio de comunicação, levando informações, faço questão de ter o trabalho, de pesquisar, de coletar informações, de ver qual é o vídeo, porque isso aqui, pessoal, é de grãozinho em grãozinho que a gente vai chegar lá. Tem muitas pessoas que estão se arrependendo de ter votado no PT através de um meio de comunicação desse, que mostra a verdade, quem é o Lula, quem é essa quadrilha que está destruindo o nosso país. Então, talvez você não tenha e não queira também, tá tudo bem. Abrir um canal no YouTube, falar no Instagram, fazer qualquer coisa, beleza. Mas você pode falar com um parente, com um amigo, com um colega. O que nós não pode é ver a destruição do país, cruzar os braços, deixar pra lá e dizer, não quero nem saber. Ou então muitos dizem, então, não, eu vou votar em branco. Eu nem vou votar nesse tipo, prefiro pagar uma multa. Pessoal, se você não votar, se eu não votar, alguém vai votar no meu lugar. E querendo ou não, um dos dois vai assumir. Então eu preciso e eu prefiro me dar o trabalho de gravar um conteúdo, de investir esse tempo aqui para trazer informações para deixar vocês bem atualizados. Lula está destruindo nosso país. Flávio Bolsonaro é o único que tem chance de ganhar. Eu faço questão de fazer isso todos os dias aqui para deixar vocês bem atualizados. Não tem fake news, invenção, narrativa, inteligência artificial, nada. Eu coleto isso. E vocês que assistem meu conteúdo, né? Vocês colocam aqui nos comentários. Não gosto, eu gosto. Comenta, pessoal, não tem problema nenhum. Se quiser criticar, critique. Não tem problema nenhum. Aqui é um canal totalmente democrático, tá? Aqui é Alexandre de Moraes. Eu não tenho o viés de Alexandre de Moraes de querer censurar. Eu não gostei do comentário de fulano, vou tirar esse comentário. Não, nada disso. Eu deixo o comentário de todo mundo. Tem gente aqui que vive me criticando e eu não tô nem aí, porque assim é a democracia. Mas, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, apoie um canal de direita. Apoie um canal conservador. É por isso que eu coloco aqui. Se você quiser contribuir no Pix, quiser mandar 1 centavo, quiser mandar 5 centavos, 10 centavos, R$1, se você puder e quiser contribuir, contribua, porque isso é um incentivo, isso é um apoio que você me dá para que eu continue trazendo mais trabalhos aqui. Eu não sei o amanhã, não sei o dia de amanhã. Pode ser, né, de acordo com o PT, juntamente com o STF, que eles queiram derrubar meu canal. E aí? Eles podem querer derrubar esses meios de comunicação, justamente os meios de comunicação que levam informações e que mostram a podridão que aí está. Nós somos uma ameaça para eles. Se eu falasse a língua do PT e do STF, eu era da democracia deles. Mas como eu não sou da linha ideológica deles, eu sou um bolsonarista, um antidemocrático, um fascista, eu sou tudo. É exatamente isso, é assim que eles nos interpretam. É por isso que eu digo a vocês, apoie um canal de direita como esse meu, como outros canais muito bom que tem aí também. Não só é o meu, não sou o único, não sou a única regra, não sou a única exceção, jamais. Tem outros canais até muito melhor do que o meu. Muito mais claro, muito mais informativo, mas cada um do seu jeito. O importante é cada um fazer a sua parte. E eu estou aqui dando a minha parcela de contribuição. Se você acha que vale a pena, tá aqui meu Pix, meu QR Code. Se você não puder, também não é obrigado, tá? Não se sinta constrangido, pelo amor de Deus. Assista o conteúdo, fique bem informado, porque isso é mais importante. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Se Deus permitir, fui!